Nós vamos ao debate. Hoje comigo, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Eu vou começar perguntando para o Zé Eduardo em Brasília. Boa tarde, bem-vindos os dois, é claro. Zé Eduardo, o depoimento de Bolsonaro seria relevante para as investigações sobre os atos? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acredito que o depoimento de Jair Bolsonaro ele será relevante, sim, uma vez que ele era o chefe do executivo no momento em que atos preparatórios do dia 8 acabaram ocorrendo e como também seria, em tese, o beneficiário de uma ação golpista que teria, obviamente, materializado e impulsionado os atos do dia 8. Agora, eu acredito que o depoimento de Jair Bolsonaro não deve ser colocado agora na CPI. Eu não faria isto. Eu colocaria para o momento oportuno. Eu acho que a investigação, o iter da investigação, deve começar ouvindo autoridades como o Anderson Torres, como o Heleno. Deve ser ouvido também o ministro da Justiça, deve ser ouvido o Gonçalves Dias. Deve-se pegar aquilo que efetivamente é a base comum do início de uma investigação. E a partir daí você vai se desdobrando até o momento em que Jair Bolsonaro seja convocado para prestar depoimento. Hoje não há nenhum impedimento jurídico que ele possa comparecer. Ele é cidadão normal, como qualquer um, e, portanto, pode ser absolutamente convocado. Aliás, o plano de trabalho que foi apresentado pela senadora me parece rigorosamente adequado, me parece equilibrado, não faz nenhuma dimensão, não atua pirotecnicamente, ela está seguindo uma linha de investigação que me parece absolutamente clara, ou seja, pegar atos antecedentes que expliquem o dia 8 e, neste momento, a partir de então, você começa a reunir provas e ouvir testemunhos que projetem uma convicção a respeito dos fatos. Muito bem, Caio Coppola, o depoimento de Bolsonaro seria relevante para as investigações dos atos do dia 8 de janeiro? Olha, quando a gente analisa qual o vínculo entre as ações do ex-presidente da República e o 8 de janeiro, o máximo que as autoridades judiciais conseguiram oferecer, né, pelo menos são essas informações que chegaram ao grande público por meio da imprensa, são relacionadas a uma postagem relâmpago nas redes sociais do presidente a posteriori, no dia 10 de janeiro. Então a gente sabe, inclusive, que a defesa do presidente ela foi muito clara em relação a essa postagem, que é uma postagem aí com críticas ao sistema eleitoral, esse tipo de coisa, e que ela foi retirada imediatamente do ar. Né? Se deveu aí a um erro, né, nas redes sociais do presidente, isso segundo o relato dele, da defesa dele. Mas, fora isso, tudo que se tem em relação a Bolsonaro é muito circunstancial. Acho que, como bem apontou o Zé aí de forma muito pertinente, ele era chefe do executivo, né, no momento dos supostos atos preparatórios de um movimento golpista e seria o alegado beneficiário de um suposto golpe de Estado que estaria em curso aí no dia 8 de janeiro. Agora, fora isso, você não tem nenhuma relação formal entre as condutas que se conhecem de Jair Bolsonaro com os atos de 8 de janeiro. Na verdade, faz muito sentido que a relatora, né, mais ligada aí à situação, muito próxima, inclusive, politicamente, historicamente, do atual ministro da Justiça, faz muito sentido que ela foque os seus esforços nos momentos anteriores ao 8 de janeiro. Porque ao se debruçar sobre os eventos da data em si, né, que ficou consagrada aí no calendário político, uma data infame, né, registre-se, ela vai ter que responder o seguinte, né, que é inclusive o foco da comissão. Quais são as ações e omissões relativas ao 8 de janeiro? E aí nós vamos ter algumas situações, né, já que se a ideia é sempre ouvir o chefe do executivo durante os atos preparatórios, bom, quem que estava investido em cargo público e exercia autoridade sobre as forças de segurança? Não estou falando simplesmente de exército, né? Estamos falando também do GSI, estamos falando das forças da presidência da República. Quem era? Era Bolsonaro ou era Lula, né? Quem que estava politicamente ativo, quem estava em território nacional, quem estava se manifestando, né, para a sua base de apoiadores, né? Quem que efetivamente estava no comando do Gabinete de Segurança Institucional, quem omitiu do grande público as imagens, depois divulgadas pelo jornalismo da CNN, que comprovam
aí a colaboração para que manifestantes entrassem aí sem qualquer tipo de resistência, pelo menos no Planalto no Palácio do Planalto, pelo que se tem notícia, não vimos aí as imagens de outros prédios públicos em Brasília. Então tem muitas perguntas sem uma resposta, né, que implicam, de certa maneira, membros do atual governo. Então esse foco, né, nas datas que levaram ao 8 de janeiro, politicamente faz todo sentido, porque os atos de 8 de janeiro em si, eles são extremamente complicados para o governo Lula, por tudo que se sabe até agora, né? O ministro da Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública estavam notificados, a Polícia Federal sabia, a Agência Brasileira de Inteligência também sabia, né? Houve alertas emitidos, inclusive no celular, né, do próprio ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, isso de 6 a 8 de janeiro. Era muito claro que havia risco de invasão e depredação de patrimônio público, incluindo a presença de manifestantes armados. Então, assim, uma coisa muito séria, uma missão muito séria, e que você pode perguntar para qualquer pessoa envolvida na segurança de Brasília, né, dada a quantidade muito baixa de manifestantes, a gente está falando de algumas centenas de pessoas, uma quantidade menor ainda de vândalos, né, a julgar por outras situações, como grandes manifestações do Movimento Sem Terra, tal, tudo isso poderia ter sido tranquilamente contornado e impedido pelas forças lá em Brasília, né? Então, como que foi a mobilização da Força Nacional? Será que houve negligência, né? Será que houve, como dá a entender, né, as imagens lá do Palácio Planalto, uma leniência, até uma colaboração das autoridades investidas com os manifestantes, e pior, né, com os vândalos? Havia vândalo posando para foto, né, lá no 8 de janeiro. Então, essas são situações muito graves. Então, eu entendo assim, esse movimento da relatora no sentido de focar primeiro em outras datas. Agora, se o depoimento de Bolsonaro é relevante, será que o de Lula não seria relevante também? Muito bem, Caio voltou com disposição para falar em Zé Eduardo. Agora eu vou, antes de passar para você, Zé, segura a onda aí só um minutinho que eu quero explicar para o nosso telespectador que a gente vai conversar sobre a CPMI do 8 de janeiro, mas vendo aí na lateral as imagens ao vivo da CPI. Como o Caio adiantou, que aliás que gostaria de ter começado o nosso debate com essa pergunta, o relatório da Elisiane Gama, que apontou aí algo muito importante, que o Pedro Nogueira trouxe também para a gente, que o 8 de janeiro não começou no 8 de janeiro, começou muito antes, como o Caio também já apontou aqui do relatório dela. E aí ela vem trazendo o 12 de dezembro, aquela tentativa de atentado no aeroporto também na véspera de Natal e todos os outros elementos que compõem e culminaram com o 8 de janeiro. Zé. Bem, em primeiro lugar, um esclarecimento, Caio. O presidente da República em exercício não pode ser convocado para depor em CPI, seja ele Lula, seja ele Bolsonaro, seja ele quem for. Ou seja, há um impeditivo constitucional por força das imunidades que o presidente da República possui. Ou seja, Jair Bolsonaro hoje, por não ser presidente da República, pode depor em CPI. Lula não pode, por mais até que você gostasse que isso acontecesse, eu até acharia bom um depoimento dele, mas não pode. A Constituição e a leitura que se faz da Constituição não permite essa possibilidade. Em segundo lugar, dia 8 de janeiro não foi de uma geração espontânea, que aconteceu só num dia. Há uma série de antecedentes. Ou seja, dia 8 de janeiro foi uma reação a um resultado eleitoral. E quando começa a ser motivada esta reação? No momento em que se começa a questionar a lisura das eleições. Eu poderia citar vários atos, mas um dos quais foi aquela convocação feita por Jair Bolsonaro para embaixadores para questionar o sistema eleitoral. Ali começa a ser gestada a reação do dia 8. Depois disso, quando Lula ganha a eleição, um silêncio total do presidente que não reconhece a derrota, antecedido depois, posteriormente a isso, uma série de atos, os acampamentos, com clara finalidade antidemocrática de pedir uma intervenção militar para que não assumisse Luiz Inácio Lula da Silva a presidência da República, ou seja, acampamentos que pediam um golpe de Estado. Além disso, nós tivemos a tentativa de explosão de um caminhão por um bolsonarista tanque no aeroporto de Brasília. Tivemos a invasão da Polícia Federal, um quebra-quebra de ônibus, todo um conjunto de situações que são evidentemente antecedentes ao dia 8. E eu não posso
analisar um crime sem verificar o iter que envolveu as pessoas, os mandantes, aqueles que impulsionaram, aqueles que alimentaram e aqueles que orientaram. Ou seja, isso não é um foco político da relatora, é um foco investigativo óbvio. Como também tem que ser olhado o dia, claro que tem. Eu tenho que verificar um dado muito importante. Haviam informações da área de inteligência, sim, de que poderiam acontecer coisas? Havia. E para isso havia uma resposta do plano de segurança do Distrito Federal. Não permitir que as pessoas chegassem à esplanada. Isto, obviamente, deve ter tranquilizado tanto o Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República como o Ministério da Justiça. Aliás, Caio, a Força Nacional de Segurança não tem o papel de controlar a esplanada. Ela protege o Ministério da Justiça. Então, portanto, ao que sei, o Ministério da Justiça não foi invadido, mas o que temos? Temos uma mudança do senhor Anderson Torres, aquele em que foi achado numa pastinha o decreto do golpe, do plano, sem comunicar a ninguém. Ou seja, mesmo ciente das informações de que poderia haver algo e tendo discutido uma não a entrada das pessoas na esplanada, Anderson Torres modificou este plano e foi para os Estados Unidos, local em que Jair Bolsonaro, a posteriori, também vai, sem reconhecer a vitória eleita, ou já estava, sem reconhecer a vitória da eleição. Ou seja, é um conjunto de situações, Caio, que não se explica pelo dia 8. Uma investigação de um crime, muitas vezes, começa muito antes do momento em que a pessoa aperta o gatilho. Começa no momento em que a pessoa comprou a arma, no momento em que ela começou a planejar, no momento em que ela recebeu dinheiro, se ela for um executor, para executar o homicídio. Então não há nisso nenhum viés político, por mais que se queira. Talvez, por mais que se quisesse só investigar o G. Dias. Né? Se eu quero só investigar o G. Dias, seria uma investigação absurda e enviesada. Eu tenho que investigar tudo. E a conduta omissiva de Jair Bolsonaro, e que talvez possa ir além da simples omissão, possa ser até de arquitetura de um golpe de Estado, como muitos presumem diante de todos esses fatos, tem que ser investigada. Gostemos ou não. Claro que eu posso querer fazer um recorte na investigação só investigando aqueles que eu não gosto. Mas uma boa investigação investiga quem eu gosto e quem eu não gosto. Justamente para que os fatos fiquem absolutamente claros. Não só em relação ao dia 8, mas em relação a todas as causas que determinaram o dia 8 e a finalidade pela qual foram movidas aquelas pessoas que fizeram este quebra-quebra, não só no palácio que G. Dias fiscalizava e controlava e disciplinava a segurança, mas também na sede do Poder Judiciário e na sede do Poder Legislativo. É só lembrar aí ao público que nós só temos as imagens, a íntegra das imagens da invasão aqui entre aspas, né? Porque os manifestantes chegaram caminhando, foram recebidos aí pelas autoridades do Gabinete de Segurança Institucional, praticamente abriram alas, né? E abriram os corredores do prédio, né? Para que essas pessoas transitassem, inclusive com facilitação para a depredação de patrimônio público. Infelizmente, algumas câmeras fundamentais aí para entender o que aconteceu, inclusive a reunião de manifestantes, a suposta reunião de manifestantes com algumas autoridades, as câmeras estavam destruídas. Vai saber o que nós vamos descobrir a hora que a íntegra das imagens vier a público também nos outros prédios. E aqui eu já trouxe esse exemplo mais de uma vez, porque ele é sintomático de como a força de segurança deve atuar. Correio Brasiliense, vou trocar a fonte dessa vez, marcha, com mais de 20 mil sem terra, leva a causa à Praça dos Três Poderes. Sessão do Supremo foi suspensa, houve correria e a Força de Segurança contiveram um tumulto com balas de borracha e bombas de efeito moral. Nesse caso a gente estava falando de dezenas de milhares de manifestantes radicalizados, tentando invadir prédios públicos. Tanto que a sessão do STF foi suspensa. Mas algumas poucas dezenas de homens bem treinados das forças de segurança foram mais que suficientes para repelir esses manifestantes. Então, é o óbvio ululante, né, Zé, que um crime ele não se inicia, né, no ato em si. Isso a gente sabe disso. É um movimento que inclui aí financiamento de caravana, de ônibus, esse tipo de coisa. É óbvio que isso é um processo mais longo. Agora,
Eu já discordo, por exemplo, dessa história de pegar uma pessoa extremamente radicalizada, aí fazendo um atentado à bomba, sabe? Eu não sei como essas coisas dialogam e estão conectadas entre si. Isso aí já me parece um pouquinho fora da casa. Mas, enfim, o ponto não é esse. A discussão é sobre o foco da CPMI. Será que ela vai dar mais foco ao pré-8 de janeiro ou às coisas que aconteceram aí? Aí que está a decisão política, né? Porque num primeiro momento, o governo Lula fez estardalhaço com o 8 de janeiro. Vamos lembrar? O que fez o Gabinete de Segurança Institucional? Ele divulgou oficialmente trechos editados, né, que mostravam aí manifestantes vestindo verde e amarelo, que são cores associadas, né, à oposição política no Brasil hoje em dia, vestidos de verde e amarelo, entrando indevidamente no prédio, depredando, né, e eram recortes assim bem comprometedores. E o que a gente descobriu depois? Aí quando a imprensa solicitou essas imagens, o que fez o Gabinete de Segurança Institucional? Pelo menos de acordo com a imprensa, decretou o sigilo das imagens. O Zé Eduardo já explicou que não é exatamente o caso, ele apenas reconheceu, mas o que a imprensa falou, o GSI se recusou a compartilhar novas imagens. Compartilhou o recorte que favorecia a narrativa do governo. E eu vou chamar de narrativa porque não contempla a verdade dos fatos que hoje nós conhecemos, que houve colaboração do alto escalão do governo Lula para o 8 de janeiro, para os crimes que aconteceram no 8 de janeiro, e aqui eu digo, estou descrevendo o vídeo, a facilitação da entrada de manifestantes em prédio público, né, e a inação diante de atividades de vandalismo. A gente vê, né, os agentes lá se desmobilizando, saindo do caminho dos manifestantes, depois orientando. Eles foram recebidos com aguinha, né, pessoal? Não vamos esquecer do serviço de catering oferecido aí pelo ministro-chefe do GSI do Lula aos manifestantes. Né? Aguinha, tapinha nas costas, olha, por favor, venham por aqui, venham por aqui. Isso é o que as imagens mostram, né? Então, a questão aqui é a seguinte, para onde que vai o foco dessas investigações? Porque o que a gente sabe é que as autoridades constituídas, elas tinham plenas condições de ter impedido o 8 de janeiro, como já impediram atos violentos de manifestações infinitamente maiores num passado não tão distante. E, inclusive, impediram invasão e depredação. Isso também causa estranheza. Então, Zé, só para deixar registrado, eu sou mais do que favorável à investigação de eventuais atos antidemocráticos, especialmente depredação de patrimônio público. Agora, para mim, implicar Jair Bolsonaro nessa investigação, principalmente quando não existe nenhum vínculo formal entre a conduta do ex-presidente e o que já foi apurado até agora, não faz sentido. Né? E eu acho que é sobre isso que a gente está conversando, sobre a convocação dele. Né? A convocação, se for obrigatório, pode ir como convidado, talvez. Né? Isso é uma possibilidade também, não é, Zé? O presidente não poderia, como convidado, dar o seu depoimento à CPI, independentemente de convocação? Não, veja, apenas pontuando aquilo que o Caio falou. Em primeiro lugar, ele citou vários atos que foram contidos pelas forças de invasão, etc. Só que neste caso o Caio se esquece de um detalhe. O plano de segurança não permitiria o acesso à esplanada. As pessoas teriam que ficar contidas lá atrás. Nos casos que ele mencionou, não. Isso, efetivamente, havia uma segurança nos prédios que impediram. Mas, neste caso, o plano de segurança do GDF, comandado pelo ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, não permitiria o acesso. É esta mudança que coloca as coisas desguarnecidas, Caio. É isto que, pura e simplesmente, se esquece. Segundo lugar, também em relação ao prédio que você cita, não foi o único prédio invadido. Você não pode dizer que aquela conduta das pessoas do GSI levou à invasão dos outros prédios. Aliás, aquelas pessoas que estavam no GSI ainda pertenciam ao governo anterior na sua grande maioria. E aí também tem que ser investigado todo esse conjunto de situações. Claro? Ou seja, você chegou a falar em vínculo formal, não há vínculo formal entre o presidente da República e os atos. Você acha que existe vínculo formal quando se dá um golpe de Estado? Você acha que existe alguma formalidade em golpe de Estado? Aliás, este caso é um dos poucos em que eu vi uma proximidade de vínculo formal, que é aquele decreto que estava na casa do Anderson Torres. Não existe vínculo formal, as pessoas não anunciam em jornal que vão dar golpes de Estado.
Qual é o vínculo formal que existia com os militares que deram o golpe em 64 ou em relação à destituição de Pinochet no Chile? Não é vínculo formal, cara. Você está pedindo uma coisa que não existe na história dos golpes de Estado, que desde sempre foram praticados ao longo do tempo. Então, portanto, não há vínculo formal. O que tem que se apurar são os fatos, o envolvimento de Jair Bolsonaro nos fatos. Por que da sua omissão? As pessoas que antecederam o dia 8 e que praticaram atos ilícitos, têm relação ou não têm? Nenhum golpe de Estado é dado isoladamente. Normalmente ele é precedido de atos terroristas, Caio. Imagine o que era a explosão de um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. É o terror. O terror antecede normalmente golpes de força, golpes de Estado, inclusive quando dado por militares. E o que queriam os acampamentos? Queriam que os militares dessem um golpe. Tudo se fecha num desenho que não é mágico nem suposição. E é isso que tem que ser investigado, Caio. Mas se nós procurarmos vínculo formal em golpe de Estado, seria a mesma coisa que procurar recibo de pagamento de propina, Caio. Não dá. Aí é demais. Finalmente, o presidente da República não deve ir a uma comissão parlamentar de inquérito. O presidente da República vai ao Congresso quando convidado para o plenário, jamais para prestar esclarecimentos, nem a comissões permanentes informativas. Isso é absolutamente claro do ponto de vista da relação entre presidente e legislativo. É diferente no parlamentarismo, em que o primeiro-ministro vai e presta as informações. Nós não estamos no regime parlamentarista, estamos no regime presidencialista. Então, por mais talvez que você gostasse de transferir o foco das atenções do dia 8 para o Lula, eu acho que você não terá esta possibilidade neste caso.